E chegamos ao programa 34. E tá cada dia mais difícil lembrar qual é o número, mas aí a gente vai naquela colinha, dá uma olhada lá no YouTube e vê lá que o último foi o 33, você viu aqui o Pedro Brasil, piloto de drift, e agora vamos ao programa número 34, ao podcast Auto Aventura. E desde já, deixa o like, se inscreva no canal Auto Aventura, ativa o sininho, cada vídeo que entrar, você recebe uma notificação. Tá combinado? Programa Auto Aventura número 34, podcast, vai debater o automobilismo, como foi o ano de 2023 e as perspectivas para 2024. Por isso, eu vou... O que eu faço primeiro? Cara? Eu apresento o convidado ou eu trago... Não, apresenta o convidado. Convidado, né? É de alto... Porque é de alto nível. Alto nível. Automobilismo, alto nível para o Auto Aventura. Exatamente. Gostou? Esse cara é uma referência... Eu falo esse cara porque eu conheço há bastante tempo. É uma referência em jornalismo automobilístico, velocidade na região e também fora da Baixada Santista. Já foi do rádio, está na televisão, está lá com o Carlos Lopes no AutoGP, já foi do rádio e está sempre falando, sabe tudo e vai conferir de perto, a gente vai falar sobre isso. Tony Vasconcelos, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a você pelo convite. Prazer em estar aqui, falar da nossa paixão, né? Que é o automobilismo, notadamente a Fórmula 1 e as demais categorias, automobilismo esportivo, que é a nossa vida, aí, a minha há 40 anos, né? Estamos aí. E a gente inverteu agora, porque quando ele estava na TV Primeira lá em São Vicente, ele me convidou para participar do programa dele, só que ele não vai se vingar, porque quando eu fui, eu estava saindo de uma gripe, estava com uma tosse, aquela bonita, sabe? Eu falava e tossia, falava o programa inteiro, uma coisa linda. Ele não, ele tá com a voz em dia, então tá todo mundo certinho. Tá tudo certo. E esta camisa do Benfica... É, a camisa do Benfica. Você sabe que ele foi buscar lá, né? Ele trouxe uma de lá. Tá? Quando ele tá em férias, ele roda a Europa. Aí sabe o que ele faz? Ele vai a Maranello. Não é? Ele vai a Monza. Parece quem foi a Monza... Nem sempre, não é assim. Quem esteve em Monza foi Cláudia Karsug, junto com a Gabriela Karsug. Estiveram em Monza no último Grande Prêmio da Itália. Sim. Aliás, um dos assuntos vai me remeter ao Cláudio Karsug. Mas antes da gente falar, eu quero mostrar na tela as pessoas e as empresas que viabilizam este podcast. Doim Motors, que está desde o primeiro, estive pouco antes de me dirigir ao suntuoso Studio Stream com o Cris Doim. Doim Motors está desde o primeiro, carros premium lá no The Blue, na Senador Feijó. Senador Feijó. 686 ali na encruzilhada, Doim Motors, carros premium, carros novos, seminovos, um atendimento espetacular. Absoluta, que é a certeza do melhor negócio. Chevrolet, é na Absoluta, Chevrolet, agora o Silverado, estive perto, vai ser um sucesso, vai ser um estrondo esse carro e você vai ver lá na Absoluta. Um abraço ao Ney Faustini, que é piloto também, estivemos no Endurance já. Quem mais está conosco? Cubatão Space Truck, peças para caminhões ali ao lado da Cônego Domênico Rangoni, lá na Epitácio Pessoa. Ali em Cubatão, na saída da Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo. Também Vitor Marques, seu imóvel na praia, lá na Praia Grande, em frente à Orla. vmimovelspg.com.br. Vitor Marques, abraço ao Edson, abraço ao Vitor, a toda a família. E obrigado aí pela participação. O Jornal Motorista, sua voz, nossa direção. Um abraço ao Wagner, traz muita informação para você que precisa conduzir, principalmente o pessoal do caminhão, pessoal dos pesados também. Quem mais segue conosco? O Diógenes, grande Diógenes, agente horário lá do Salão dos Amigos, Martim Afonso, número 100, no centro de Santos. Ele fazia o penteado do Johan Julio no Santos, não é brincadeira, ele fazia mesmo, era ele o responsável, mas ele... É um jeito. Laerte Automóveis, um abraço ao Jairo, lá na Praia Grande, na Rua Limeira, lá no Boqueirão. Laerte Automóveis também, sempre com a gente. Obrigado. Autêntica Vistorias. Cláudio, um abraço ao Cláudio. Autêntica Vistorias, que não aprova se não tiver tudo 100%. Não passa uma coisa, passa essa coisa, não. Lá não passa. Autêntica Vistorias, o trabalho é muito sério. Baobá Serviços Automotivos, mecânica, funilaria, pintura, atende companhia de seguros, serviços e franquia em até 12 vezes sem juros. Xavier Pinheiro, 151 Vila Matias em Santos. Telefones 3221-4899, 3221-7378. Ainda sei o texto, tá vendo? Agora facilitou ali, né? Dessa vez eu peguei a colinha sim. Quem mais está conosco? RR Autopeças, rrautopeca.com.br, não tem cedilha, rrautopeca.com.br.
Peças de qualidade, ótimo atendimento. Santos e São Vicente agora. Santos e São Vicente, 2 lojas. Conosco também a Baluarte Extintores. Precisa do extintor para sua empresa, para sua loja, para sua oficina, para o seu comércio? É obrigado. Então, Baluarte Extintores, alta qualidade, já programa a troca também, programa a recarga, tudo isso. Você fechar com a Baluarte Extintores, eles mesmos já vão cuidar de tudo. Então, você não tem mais preocupação, apenas coloque Baluarte Extintores no seu comércio. Falamos também para K-Burner. Se você precisa arrumar queimador padaria, pessoal que trabalha com essa área, olha, K-Burners tem queimadores industriais, trabalha com manutenção, venda, treinamentos e consultorias, projetos de queimadores industriais e atende em todo o Brasil, de fato, em qualquer ponto do Brasil. Telefone de contato, código de área 31, Belo Horizonte, 31 99228 3387, repetindo, 31 99228 3387, K-Burners. Rei Clinic também, Rei Clinic, clínica geral, várias especialidades. O telefone, código de área 13 997868938. E eu me arrisco a ler sem óculos, ó, agora ficou melhor. 997868938, código de área 13, médico responsável, Dr. Gilvan Fernando Reis, CRM 76727. Quem mais está conosco? Benê Marini. Se você precisa pintar o seu barco, fazer uma manutenção, você que tem barco, você que trabalha com essa área, precisa de uma manutenção, olha, é confiabilidade, é certeza de um bom serviço. Então, entre em contato, são 2 telefones, eu vou passar aqui. Um é o 13 97411 0817, 97411 0817, ou também código de área 13 974068867, 974068867. E agora nós vamos finalizar com Car Prime Motors, também no The Blue, lá na Senador Feijó 686, na Encruzilhada. Carros populares usados 2016, 17, 18, 19. Se você quer um carro popular, quer comprar, quer vender, Car Prime Motors ali no Shopping The Blue ou pelo código de área 13 974090055. Vou repetir, 974090055. É muita gente que está apoiando esse programa, hein, Carlos? Muita gente, ó. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a todo mundo que viabiliza o podcast Autoaventura. Tony Vasconcelos, Carlos Alberto Pinheiro, tivemos um ano agitado em alguns setores do automobilismo e meio óbvio em outros. E eu falei da Cláudia Karsug e da Gabriela Karsug, e o Cláudio Karsug, aliás, um abraço a ele, em 2021, nós conversamos com ele, nas lives, na época das lives ainda. Uhum. Nós estávamos nos anos Hamilton, finalzinho dos anos Hamilton. E aí eu perguntei ao Cláudio Karsug, alguém faria frente a essa era Hamilton? E ele respondeu, Verstappen. Hoje nós temos uma era Verstappen, né, Tony? Eu acredito que o grande mestre Cláudio Karsug, com toda a razão, né, falar isso, porque o Verstappen foi preparado durante toda a vida, né? Desde criança, desde pequeno. O Jos Verstappen, que foi um piloto mediano, preparou o filho. Uma coisa importante que a gente tem que dizer também é o carro desse ano, né? Nós vimos esse ano o ano mais dominante de um piloto na história da Fórmula 1. Porque o Verstappen bateu recordes, não só em números absolutos, como na porcentagem. Ele bateu o recorde do Ascari, de 1952. Né? Ele bateu um recorde do Jack Stewart de 33 corridas na liderança do Mundial, isso nas 4 primeiras. Né? Então, uma questão de você ter um piloto aliado a um carro fantástico, dá nisso. Agora, o Adrian Newey, ele chegou no limite do que pode chegar com o regulamento. Esse carro é uma maravilha, é um carro fora de série. Não há dúvida de que a Ferrari fez um carro bom, de que a Mercedes se recuperou durante o ano, de que a McLaren se recuperou mais que ninguém, mas
esse carro da Red Bull é um carro para a história, né? Não há dúvida disso. Então... Ele estaria no nível assim, Williams 92, estaria nesse nível. Ferrari 2003. McLaren 88. McLaren 88. Né? McLaren 88 você tinha Senna e Prost. Isso. Agora o Sérgio Pérez. O Pérez não foi tão... Não. Ele devia ser, no mínimo, ter já garantido o vice-campeonato lá atrás. Você falou uma coisa importante. O Pérez deveria ter andado muito melhor. No começo do ano ainda andou. Pressionado, Sim. já não andou. Mas provou que o Verstappen tem a sua parcela. Porque ele vem andando bem com carros até muito inferiores a esse. Eu ainda acho que eles fazem o carro só pro Verstappen. E o Pérez que se vire para pilotar. No básico, provavelmente. Em grande parte do que é do acerto, provavelmente. Mas você investe onde tem que investir, né? Onde tem resultado, né? Eu acho que o Pérez é um piloto fora de série também, muito bom. Demorou muitos anos para provar isso. Mas o Verstappen é um outro departamento. O Verstappen fechou o campeonato com 575 pontos. É o dobro, né? 19 vitórias. Sobre 22. Foram 22, né? 22. Eram para ser 23, não tivemos Imola, né? Emília-Romanha foi cancelado por causa da chuva. E 575. O Sérgio Pérez, vice-campeão, 285. Mas ele só se salvou na última corrida. Isso. Ele só firmou o vice-campeonato na última. Não, mas o que me chama a atenção é a diferença de um para o outro, Sim, né? É uma então, coisa... Para um carro tão fantástico que é esse, o Sérgio Pérez não estava a nível do carro. O Verstappen tem uma coisa importante que o índice de erros é muito pequeno no momento, né? Agora, né? Exatamente. Agora. Ele começou errando, começou como sempre, o noviciado ali, logo saiu na época Toro Rosso, foi para... Em 2016 venceu o GP da Espanha, na primeira corrida dele na Red Bull, mas acontece que ali ele começou um aprendizado num investimento muito grande nele, a gente sabe disso. Abandonaram até o Daniel Ricciardo pelo caminho e vai embora. Mas ele erra muito pouco. Então, grandes campeões até tinham índices de erro não forçados, se a gente usar o termo do tênis, e maiores do que ele. Né? Erros. Era difícil você ver um Prost errar, o Senna um pouco mais, talvez em função da maneira que ele via aquela a corrida. Loucura de querer ganhar. Exato. Sempre, né? Mas isso a gente podia falar vários outros pilotos que erravam muito pouco, como Stewart, como Emerson. Mas o Verstappen, o volume de erros dele nos momentos decisivos é muito pequeno. Né? E a equipe colabora com isso. Você nota isso quando ele está atrás, né? Ele não é tão afobado que nem ele era no começo da carreira dele. Não, de jeito nenhum. Ele vê que é um cara mais calmo, sabe pensar lá na frente. Parece que ele sabe que ele vai passar. E ele consegue a confiança e ele não está errando praticamente nada. Agora, nós tivemos... você falou em Ascari e tal. Nós tivemos, e me chama a atenção uma coisa curiosa, que nós citamos aí a McLaren 88 com Senna e Prost. O Ayrton Senna, as 3 vezes que ele foi campeão, ele não teve uma era, não teve um ano dele, que foi só dele, só ele dominou, né? Mesmo em 91, não foi uma coisa muito disparada, não foi um disparate. Foi o melhor dos 3, o que dominou mais. 88, ele teve menos pontos que o Prost. Sim. Mas aí o regulamento, até para explicar ao pessoal que não sabe, não viu, previa um descarte dos piores resultados. Só que o Prost era tão regular que os piores resultados dele eram segundo lugar. E na época, o vencedor levava 10 pontos, o segundo 6. Essa era a pontuação da época. E o Ayrton, os piores resultados era sair da prova, com o Mônaco, que ele bateu na entrada do túnel, né? Então descartou 0. Com 1 minuto na frente? Isso. Queria botar uma volta no Prost. Aí, o descarte do Prost era 6, do Senna era 0. Na soma, o Senna acabou levando vantagem. Tira o mérito do campeão? Jamais. O regulamento é esse, é campeão, parabéns. O título é indiscutível. Mas teve menos pontos. Em 90, também foi jogar o carro no Prost lá pra... A Ferrari foi até o limite. Agora a internet me cancela. Porque eu falei que o Ayrton jogou o carro pra cima do Prost. Não, de jeito nenhum. Mas não jogou, não. Foi coisa de corrida. Não, jogou sim. Em 91... Pode me cancelar quanto quiser, porque jogou. E em 91, sim. Aí vingou de 89. Porém, depois nós tivemos o ano do Mansell, 92, aquela temporada, né? O que vinha batendo na trave, né? Em 91 já bateu e em 92 ele ganhou todas as primeiras, 3 ou 4 primeiras, eu acho. Isso. O ano do Prost, 93. Que ali ele voltou só para isso, né? Isso, para ser tetra, né? E depois nós tivemos, embora ali aqueles anos 98, 99 ali com o Mika Hakkinen ganhando, nós viemos com era Schumacher, era Vettel, que o Alonso ganha 2, né?
Aí era Vettel, era Hamilton e era Verstappen. Aí agora eu te pergunto, essas eras, não no Brasil, o Brasil é uma outra cultura, mas no mundo e principalmente na Europa, elas tiram um pouco da graça da Fórmula 1, as pessoas perdem o interesse no mundo quando tem uma era dessa, alguém dominando como nós tivemos agora em 23? Para a questão popular, sim. Eu acho que a Fórmula 1 está bem, inclusive na audiência. Aí o Verstappen com as... todos os troféus, inclusive aqui em primeiro plano, os da Hungria, que um foi quebrado pelo Lando Norris, né? Aí quebrou 2 esse ano. Exatamente. E aí ele mandou fazer outro, que é uma cerâmica húngara muito cara. Ele mandou fazer outro e deu de presente para o Verstappen. Era mais que a obrigação, porque ele quebrou, né? Então, agora, a questão que você coloca é a seguinte: se fica monótono, fica. Não para o holandês. Para o holandês está maravilhoso, né? Se ele fosse brasileiro, estava todo mundo feliz. Tudo ótimo, né? Mas o que ocorre é que precisa ter um regulamento onde esse tipo de situação não ocorra. Sempre ocorreu? Nem sempre, né? O domínio da McLaren foi grande na época, com 2 pilotos de ponta, então você tinha um rival direto, e esse rival direto tornou 2 grandes pilotos, coisa que não acontece mais. Ninguém quer ter 2 grandes pilotos na mesma escuderia, Hamilton e Verstappen no mesmo lugar. Então, era outra época. Hoje, o que precisa ser feito é quem acerta o projeto como a Red Bull, acerta. Quem errou, amigo. Não dá para mexer durante o ano. O que a McLaren fez aí para a evolução final de ano foi um esforço absurdo. A Mercedes fez outro. A Ferrari não fez quase nenhum, porque a Ferrari fez um carro médio e manteve ele médio o ano inteiro. A do Austin, do Alonso, Aston Martin, deu uma melhorada boa na metade e depois caiu de novo. Caiu. Então, esse tipo de coisa que a Red Bull não apresenta quando a escuderia está forte. Isso acontecia com outras equipes, claro. Mas esse ano ninguém conseguiu fazer frente. Então ficaram brigando lá atrás para ver quem ia ser vice. Acabou sendo a Mercedes vice, né? Por 3 pontos. Inclusive, né? Desculpa te cortar, mas até a pontuação aqui depois de uma certa idade você tem que ter óculos para ver as coisas. O Hamilton ficou em terceiro nos pilotos. A Red Bull fechou com 822 pontos. Exatamente. A Mercedes, aí é a diferença. A Mercedes 392, quer dizer, mais que o dobro. A Red Bull somou. E a Ferrari 388. Foram 4 pontos a diferença da Mercedes para a Ferrari. Isso em dinheiro vai falar muita coisa, hein? Fala. Mas para a Ferrari nem é o problema, não é esnobar, mas não é nem o problema do dinheiro, né? É um problema numérico mesmo, da moral, enfim, que daria ao Frederico Vasser, que é o chefe de equipe, enfim, o cara que chegou e já seria vice-campeão numa temporada difícil. É que eles abandonaram também em Abu Dhabi a corrida do Sainz. O Sainz bateu lá sexta-feira e ficou lá para trás depois na corrida, e o Hamilton também não foi bem. Só que o Russell, com toda a situação que ele viveu durante o ano, deu o título para a Mercedes, né, naquela corrida. Mas o que eu vejo é que essa monotonia, ela só acaba se você mexer no regulamento. Mas não mexer para isso. Mexer para facilitar. O carro hoje está extremamente dependente da aerodinâmica. Você precisa ter um trabalho aerodinâmico diferente para que tenha um nível mais fácil para todo mundo. Porque mesmo as equipes que têm fortunas ainda para gastar, mesmo com o teto de gastos, né, como a Mercedes, a Ferrari e a McLaren, tiveram problemas aerodinâmicos. Não adianta dizer, foi um problema disso, problema do motor. Tá certo, é claro que teve problema no início, teve problema na Power Unit e tal. Mas aerodinamicamente a Red Bull é perfeita, né? Um carro que se adaptou a todos os circuitos. Não. E aí, feito para o Verstappen, realmente uma situação perfeita, casou perfeitamente, já era esperado, são anos de trabalho. Então precisa diminuir um pouco essa dependência. A técnica está muito alta, a aerodinâmica. Os caras não conseguem mais trabalhar isso. O corte, o teto de gastos, deixa isso engessado, né? E aí, porque se a Ferrari não tivesse teto de gastos, nem a Mercedes, ela podia pegar o dinheiro todo e investir no ano só. Poderia até ser diferente, mas agora não, tem um limite. Quem sai na frente fica difícil de pegar depois. Então, agora eu acho que o público está alto. Eu até conversei, quando do Grande Prêmio do Brasil, já não desse ano, no ano passado, com o Reginaldo Leme comentando sobre a audiência do Brasil, uma das maiores do mundo. Você vê que quanto mais ingressos põe para vender, mais vende. E é um dos poucos países em que passa em TV aberta. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Tem muitos, e Portugal, por exemplo, é pay-per-view. Então, você tem uma audiência grande no mundo em geral, não é um problema que está incomodando a FIA e a FOM.
O problema é resultado mesmo, né? Que não pode ser uma coisa marcada. E eles estão abrindo fortemente esse ano nos Estados Unidos, né? Fizeram 3 corridas. Por causa da Liberty Media, né? Esgotaram os ingressos nas 3 corridas, né? Você vê que, por exemplo, Las Vegas, o circuito é uma droga, né? Mas funcionou bem. A corrida foi maravilhosa. Quer dizer, o Verstappen ganhou, teve problemas com um buraco de bueiro no treino de seco. Ridículo. Ridículo. É uma lei, inclusive, lá de Nevada, que não podia mexer ali em volta. Quando começaram a andar, o Sainz saiu e destruiu a Ferrari. Ainda foi punido. Foi punido, esse pode. Aí arrumaram lá os 40 bueiros que tinham no circuito, deram um jeito. Mas a corrida foi boa. Então os americanos estão tentando, né, equacionar essa questão Fórmula 1 mundial com essas 3 etapas norte-americanas agora, né? E como eles são donos da categoria numa grande parte. E para 24 está prevista uma logística também igual, basicamente parecida com a que a gente teve em 23, que é você correr em Las Vegas, correr no Brasil e correr em Abu Dhabi com uma semana entre cada uma. Você então, sabe quer dizer, é viagem, fuso horário, preparação do carro, traz o equipamento. Monta, desmonta, leva o equipamento. Porque na Europa você bota no caminhão e leva pela estrada, né? É pertinho. Né? Às vezes, tem até, é que eles mandam antes, né? Você vê que, por exemplo, quando você tiver agora a Ferrari apresentando o carro em 13 de fevereiro, vou dar um exemplo, vai ser próximo 13 de fevereiro. Você já tem aí com o carro pronto, o carro já vai de navio para a Austrália. Já tem um equipamento que já segue. Então, vai de navio, né? Já vai de navio. Tem uma parte que vai, quando é assim, até já deixam lá. E outra coisa, essa questão do investimento americano, eu acho fundamental para mostrar a Fórmula 1 para o mundo. Porque o americano vive um mundo fechado. O que não acontece no território deles não acontece em nenhum lugar, né? Então precisa mostrar que existe categoria de monoposto, etc., que não é só a Indy, que é diferente, que é isso, que é aquilo, e criar um público, né? Mas o americano sabe fazer evento. E aonde está o dinheiro? Sabe. O americano Las Vegas, promover evento. O norte-americano, de modo geral, para promoção de eventos, pega o Super Bowl, pega o que é o Super Bowl, por exemplo. A própria 500 milhas. 500 milhas. A corrida é um dos eventos, né? É o principal, mas ele está inserido numa série de eventos que a pessoa vai e passa o dia lá, não é? Não sei se lá só para ver a corrida, o que já era um grande negócio. Eles são experts nisso mesmo, não tem que falar. Então assim, eles são mestres nisso. Tanto eu fiz uma entrevista com o Nivaldo Prieto, narrador, brilhante. E ele me falou que quando se vai construir um estádio para beisebol, para futebol americano, são 2 engenheiros, o engenheiro da obra e um engenheiro de televisão. Porque esse cara já vai ver onde é que o sol nasce, onde é que o sol se põe, se pode atrapalhar, se não pode atrapalhar, para ver onde é que vai pôr as câmeras, onde vão ser as cabines de transmissão. Se vai ter coluna, se não vai ter coluna. Exatamente, porque já se organiza, se constrói pensando naquilo sendo transmitido para o mundo pela televisão. É uma coisa estronda. Copa de 94, falaram, vai ser nos Estados Unidos. Eu na minha cabeça já pensei naqueles campos da época que o Pelé jogou no Cosmos. Sim. Que apagavam as listas, né? Apagavam as listas, uma coisa horrorosa. Chegaram lá, a FIFA chegou lá com toda a empáfia dela. Não, aqui tem que ter estacionamento, não pode ter ponto cego, não pode não sei o que. Os americanos olham e falam, mas a gente já tem tudo isso. É só trazer o jogo para cá, é só tirar grama sintética, botar grama natural e fazer o jogo. Essa do sol sempre foi assim nos Estados Unidos, né? Do estádio sempre norte-sul, né? Para não ter o sol de frente em nenhum momento, leste-oeste. O goleiro não fica com o sol na cara. Não, nunca fica. E vale a pena dizer que os melhores estádios do mundo, não de futebol, do soccer. Do futebol americano, são os melhores estádios do mundo. Né? Aqueles estádios são um negócio absurdo. Cada camarote lindo. Não, né, absurdo aquilo. Aquilo é o que eles fizeram naqueles estádios todos, que quem assiste aí futebol americano conhece, é um absurdo. Uma coisa fora de série. O americano tem isso. Mas complementando, Paulo, o que você falou falou da triple header, que eles chamam, né? Que são 3 corridas seguidas, vem pro Las Vegas, Brasil e Abu Dhabi. O Alonso deu uma declaração para a imprensa espanhola ontem dizendo que os 42 anos de idade dele, 43 agora, depois, não impedem ele, muito menos pilotar, que é o prazer da vida dele. Só que o que vai acabar com a carreira dele, ele falou isso, que ele vai desistir, são essas 3 corridas seguidas quando acontecem, e as viagens, né? Que é fuso horário. Outros já falaram isso, né? Na época do Rubinho já falava isso, que esse deslocamento prejudica muito. A Fórmula 1 era muito europeia, né? Você vivia ali muito próximo, tinha aquela temporada europeia que não tinha esse desgaste. Tanto depois que ia para o Japão, você tudo bem, tinha, agora
você não tem, mas até outro dia você tinha. O horário da corrida, ele era o que fosse o ideal para Europa, para Londres e Paris, principalmente. Sim. O horário melhor para Londres e Paris. Não importa que hora seja no local da corrida, desde que seja Era ideal em função da Europa. Londres e Paris. Agora não é mais. Agora não. Agora no Singapura, por exemplo, que a corrida foi inventada à noite em 2008 até agora para ter horário na Europa. Mas E tem outra noturna também. Qual que é a outra também? É Las Vegas tem também. Las Vegas Bahrein, também, Abu Dhabi vai Abu anoitecendo, né? Eu ia falar deste cidadão mesmo, nosso lobo aí, o Toto Wolff, porque é o seguinte, nós vamos ter em 2024 6 provas com a corrida sprint, né? Uma é o Brasil. Uma é o Brasil. E o que me chama a atenção, Tony, 6 provas em autódromos. Nós não vamos ter o assinte, na minha opinião, de ter sprint no Azerbaijão. No Azerbaijão, que realmente foi... Vitória do Pérez, aliás. Foi quando ele saiu com 30 e tantos pontos no único final de semana. Por que eu acho um assinte? Eu Porque também acho é um circuito de rua, que não é um autódromo. Uma corrida sprint, o ritmo é mais forte, é mais pesado, porque são menos voltas. Uhum. E passar naquele castelinho ali, naquela área do castelinho, tudo bem, muito bonito na corrida. Já acho Pra quem tá pilotando. Agora, no sprint, eu acho que uma hora ia da morte. Sinceramente, assim, falando pesado mesmo. E o Toto Wolff está propondo algumas mudanças no sprint. Ou seria a inversão total do grid, você tem a posição do sprint e no domingo você teria uma inversão do grid, quer dizer, os últimos serão os primeiros. Aí você pode ter uma Sauber, né? Uma Williams, uma Alfa Romeo. Na pole no domingo. Uhum. Se fosse o caso que acontece na Stock Car, a gente vai falar de Stock Car depois, mas de Stock Car que inverte os 10 primeiros, né? Então o primeiro vai para 10º, enfim. Sim. Eu sou a favor, sinceramente. Não sei o que você pensa, o que vocês pensam, né? Eu também seria. Ia dar mais emoção. Até porque os primeiros em 10 voltas estarão na frente de novo. Teria uma quantidade gigante de ultrapassagens. Mas aquele que saiu na frente, a Williams, a Haas, a Alfa Romeo, não vai permanecer lá por mais do que 2, 3 voltas. No primeiro momento eu sou contra por ser purista, né? A Fórmula 1 não sobreviveu com isso, com essas mudanças de regulamento. Quem marca tempo e ponto final, não tem inversão de nada. Acho que, por ser sprint, é viável, é interessante. Então, por ser sprint, é discutível sim. Na corrida eu não aceito, acho que cada um tem que fazer o seu e acho que a sprint tem uma ideia de talvez trazer um pouco essa questão da mudança de grid. É a se pensar. E a Fórmula 1 tem uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, cada um constrói o seu carro, mesmo que um seja, né, por exemplo, você tem a AlphaTauri que pega uma coisinha da Red Bull, não pode, mas aí sempre tem algo aqui e lá. As parceiras, né? ali, Quando né? foi a Mercedes com a Racing Point há 2 anos, aí, que era a Mercedes rosa, fizeram igual, também motor Mercedes. E assim vai. Então, só que cada um tem uma solução. Diferente da Indy, por exemplo. Né? Cada um tem uma solução. Os carros são muito diferentes. O grande negócio da Fórmula 1 sempre foi isso. Tanto é que não deixam comercializar carros mais, né? Antigamente podia, né? Você comprava uma Ferrari nos anos 60 da fábrica e até andava, fazia a sua escuderia. Acontecia, mas hoje não pode, porque senão até valeria comprar um chassi ou outro se tivesse como produzi-los. Ferrari também não, nenhuma outra equipe vai se meter nisso nesse momento, mas o regulamento não permite. Então, é o seguinte, que para a sprint, se você quiser emoção, vale a pena. Ela conta só ali, né? Você já decidiu o grid para domingo. O risco de acidente vai ser muito maior também. Né? Vai. Agora, eu acho que você consegue um pouco mais de tempo para preparação do carro. Porque o que acontece? Quando você tem a corrida sprint, você tem um treino livre na sexta, que é o único, né? É o único. Uma sessão de treino livre. E aí na sexta você já classifica para o domingo. Sim. Aí no sábado você tem a classificação. Quer dizer, aí no sábado você para tudo, esquece a sexta-feira. Faz um trabalho para o sábado, mas tem que manter o carro para o domingo. Quer dizer, eu acho... Faz o sprint shootout, né? Você tem que definir o grid da sprint. Né? Eu faria 2 treinos na sexta, 2 sessões de treino ali, até para acerto de carro. Aí você tem condição climática que pode mudar, você tem acerto de pneu, você tem um acerto no carro, você tem 2 sessões. O sprint no sábado, quer dizer, a tomada o qualifying e a sprint no sábado e o grid do domingo definido a partir do sprint. Eu faria dessa maneira. Eu acho que é uma ideia. Eu penso que estão reclamando muito dessa condição que você falou, que só tem um treino para fazer livre, realmente. E é o primeiro. Geralmente não é com a temperatura que vai ser vista no treino principal. O segundo treino é sempre melhor que o primeiro. Sim. Né? Pode pegar os tempos de volta, por exemplo. Sim. Né? Quem faz o treino da tarde, ele vai melhor do que o da manhã. Há uma evolução. Esse carro, você não coloca ele para andar, o Fórmula 1 hoje, tem que preparar muito antes o preparo, né?
do carro. Você não pode chegar no box e não tem, né? O óleo precisa passar antes de esquentar em prévia, você tem a água, você tem uma série de coisas. E o combustível, a quantidade, é tudo muito complexo. E você tem que ter 2 treinos. Agora, o que podia ter era uma meia hora, que já propuseram também, no sábado. E depois a sprint shootout. Então você tem o livre, aí não quer definir o grid? Então tudo bem, poderia ser o sprint shootout, que vale menos. E colocar o treino do sábado para o grid de domingo. Muitas discussões acontecem. Agora, que eles ficam engessados de ter tempo, fica mesmo, não tem tempo. Eu seria mais radical. Eu gostava do reabastecimento. Eu também acho gostava. Que devia ter. Eu também gostava, porque você tem várias estratégia mudava muito. Tem equipe que entra na gota para conseguir voltar rápido, aí abastece. Eu acho que deveria voltar. Sabe, ou equipe que entra pesado para parar menos e dar o splash and go lá depois, que o cara nem trocava pneu, né? Só fazer igual índio, né? Eu sou a favor disso. Eu gosto do reabastecimento. Eu acho legal porque muda a estratégia. Aí é muito cérebro. Os carros de trás, né, que tem motores às vezes não tão eficientes, vão entrar vazio para poder. Então, eu acho que daria muito mais emoção, talvez, do que mudar muita coisa do regulamento. Eu gosto do reabastecimento. E a gente vai. Ainda do assunto do Toto Wolff, depois eu quero falar uma coisinha do Barrichello. O Barrichello entra em 2 assuntos, entre Fórmula 1 e Stock Car, né? O Toto Wolff, que está aí na tela, aliás, eu não sei por que a nossa produtora Cris Pontes quer pôr o Toto Wolff 2 vezes na imagem, né? Não me pergunte por quê. Ela gosta dele, será? Ele tá charmoso nesse óculos. Não, as mulheres gostam. A Glenn, da assessora do time de comunicação da Renault, por exemplo, ela acha ele um gato. Acho que a Mariana Becker também brinca muito sobre isso também, na Band. Mas ele foi piloto, né? Mas ele havia um conflito de interesses aí por ele. Ele é casado com a Suzy Wolff, que é escocesa, aliás, né? Que dirige a Fórmula 1 Academy, né? E teve uma acusação da FIA que ele tinha informações privilegiadas, que eles tinham informações que, por ela ser diretora da Fórmula 1 Academy, pilotos jovens, é uma confusão jurídica aí que não adianta nem entrar no mérito. E eu acho que a FIA errou também, jogou no ventilador e o Hamilton disse, isso não se faz, é um absurdo, uma acusação que... E retiraram o julgamento depois, aí agora o Toto Wolff diz que vai processar a FIA. Na verdade, a situação é realmente absurda, né? A briga é entre ele e o presidente da FIA, o Ben Sulayem, né? É isso. Então, acharam ali um... Ele tá bravo desde 2021, né? Tá, desde aquela situação, né? Da final de Abu Dhabi. Mas eu posso falar, eu também liberava. Eu mandava dar a volta rápida. Pensa uma coisa, vamos lá. Você tem 2 caras podem ser campeões. 2. Um tá em primeiro, o outro em segundo. Quem ganhar, leva. Falta uma volta para terminar. Você está sob safety car. Desculpa, o mundo está olhando. Eu sou maluco também. Pode me xingar, pode falar o que for. Não, mas você fala eu liberava de fazer o que ele fez, bandeira o diretor. verde. Não, bandeira verde. Bandeira verde. Volta em ele bandeira não queria verde. acabar a corrida de bandeira amarela. Sob safety car. Mas nesse caso, o Verstappen trocou o pneu. Pode me chamar de louco. Pode me chamar de louco, mas eu falei sobre bandeira verde. Trocou o pneu e o Hamilton não. Mas a questão de ultrapassar os retardatários, em Abu Dhabi 21, sempre os retardatários ficaram alguns, né? A briga foi essa, né? De que nem todo mundo passou. Por isso que ele está falando, porque não daria tempo de terminar a corrida em bandeira verde. Até todo mundo se colocar. Que normalmente é o que acontece. Sim. E aí quem ia ganhar era o Hamilton. Mas você foi a favor do que aconteceu. De colocar sob bandeira verde uma volta. Eu fui. Se você tem os 2 que podem ser campeões... Exato. Aquilo ali o mundo está olhando. Então, eu fui pelo seguinte, são 2 coisas que acho que pouca gente falou aqui. E eu torci pelo Hamilton, tá? Eu não torci por ninguém, até por ser ferrarista. Para mim, eu torço pela Ferrari, se for para torcer. Não faz tempo que não dá, mas tudo bem. Então, veja bem, Paulo, é o seguinte, o que aconteceu, poucos falaram aqui no Brasil. Inclusive com o meu querido Chagas, né, que também gosta de automobilismo, tivemos um debate lá na Rádio Santos no dia seguinte com isso aí. O regulamento permitia, na ocasião, que a bandeira, ou melhor, que o safety car, eu tenho o regulamento, só pegar o regulamento de 21, tá aí na internet, em PDF, pode baixar no site da FIA, permitia que o safety car fosse colocado e retirado à discrição do diretor de prova. Ou seja, como durante o ano tiveram reuniões
e que disseram não podemos acabar em amarela, como você acabou de falar, nós temos que acabar em bandeira verde. Todas as corridas, se possível for, tanto é que ano passado acabaram a Austrália com uma volta lá em safety car, não deram a verde, todo mundo chiou. O Hamilton foi o primeiro. O que acontece? Ele tinha o direito legal. Tanto é que a Mercedes não foi para a justiça porque não adiantava. O direito legal, eu posso, na minha condição, falar, olha, minha prioridade é largar em bandeira verde. Passaram 4 carros, ficaram 5, bandeira verde. Pode recolher o safety car. Não foi contrário ao regulamento. Se ele tivesse sido contrário ao regulamento, ele tinha o processo... A decisão é dele. Era dele, mudaram o regulamento. O regulamento foi mudado para 22. Entendeu? Então, são Mas coisas aí, que Paulo, fica... eu acho que ele deveria ter trocado o pneu também. Como Sim, todo mundo trocou o pneu. Ele acreditou que não dava tempo. Então, esse foi o erro. Então, teve um erro, que mesmo que esse erro já foi da Mercedes, não adianta culpar o diretor de prova. Então, mas a Mercedes Mas aí errado tu tá ali, né, Paulo? Tu é o primeiro. Eu entro pra trocar e se o Verstappen você não tem entra razão. pra trocar? Você tem razão. Você entendeu? Ele aí não eu fico... entrava. Ele não é muito entrava. difícil. Não, Você entendeu como é que é a questão? É uma decisão muito difícil. Pô, uma volta, cara. Pra gente arrematar o assunto Fórmula 1, porque eu preciso falar de Stock Car e também de Fórmula Indy, mas para arrematar a Fórmula 1, antes de vir para o estúdio aqui recente, eu leio uma informação que o Jean Todt respondeu ao Rubens Barrichello, que o Rubens Barrichello voltou a falar sobre o GP da Áustria, hoje não, hoje sim. GP da Áustria 2002. Tava eu e o Duda, que era contínuo do Expresso Popular lá na redação. Só os dois que era dia de 10 km. E eu tava fazendo matéria ali. E o Jean Todt falou o seguinte: poxa, a gente pediu desculpa pro Barrichello imediatamente, pagou o prêmio de vencedor para ele tá falando ainda desse 21. E disse o Jean Todt, que hoje é FIA, né? Que quando houve essa corrida, ainda havia uma ameaça do Schumacher não ser campeão. Que o Coulthard tinha ganhado em Mônaco, enfim, a Ferrari não estava com esse domínio todo. Eu só digo o seguinte: o Schumacher ia ser campeão de qualquer jeito em 2002. Foi muita pressão. O Schumacher ia ser campeão, mas de qualquer maneira ele ia ser o campeão em 2002. Ou podia não ter completado a prova da Áustria, que ele ia ganhar, ele ia ser campeão do mundo. Mas realmente o assunto, ele ainda, você vê, 21 anos depois a gente continua falando disso. A questão era, se ele não fosse campeão, iam falar por que não trocou aquela corrida. Mas ele ia ser. Não, mas daí ele falou, poxa, eles perderam o título, né? Então... eu acho que a diferença era mínima do primeiro para o segundo, e outra coisa, o Barrichello levou até o limite, né? Ele foi avisado muito antes. Ele quis deixar claro. Ele quis deixar claro, na verdade, ou você faz e deixa num ponto que não aparece, vai aparecer, mas não tanto, ou você não faz. Deixar na linha... complicado. E uma coisa que me chamou a atenção é falar: pagamos o bônus de vencedor. Nós tivemos aqui no programa 2 o Flávio Gomes. Nós falamos um pouco sobre Fires e uma aula aqui, né, sobre Lada, sobre carros europeus, coisa. Principalmente os russos, que ele gosta tanto, né? Soviéticos. Ele deu uma aula. Só que eu tinha uma pergunta para ele, eu esqueci de fazer essa pergunta, eu vou transferir essa pergunta para você. As provas, os nomes das provas, grande prêmio de qualquer lugar. Grande prêmio, grande prêmio, grande prêmio. E aí, eu lembrando do Jean Todt falando que pagou o bônus de vencedor, a minha pergunta é: quanto é esse grande prêmio? Você sabe quanto ganha um vencedor? Grande prêmio. Quanto é esse grande prêmio? O que menos importa para os pilotos é esse grande prêmio. Mas eu acho curiosidade, fatos curiosos. Se tem uma coisa que na Fórmula 1, desde o Bernie Eccleston, é segredo absoluto, é o valor de prêmios. Mas pode crer que é muito, muito alto. Porque se você vê na NASCAR e na Indy, onde os prêmios aparecem abertamente, inclusive na NASCAR, se você for lá, tem a lista do ano com o que cada um ganhou em cada corrida. Porque lá o imposto de renda nos Estados Unidos é radical, né? Ele vai na fonte. É como quando se falava da... O Castro Neves que o diga, né? O Hélio, exatamente, que saiu, graças a Deus, mas teve problemas lá. Lá o imposto de renda, lembra daquelas lutas do Mike Tyson e outros? Olha, a bolsa da luta é tanto, porque tem que declarar a sério ali, mesmo que, né? E a mesma coisa, na Fórmula 1, não. Então a gente não sabe quanto ganha, mas eu posso dizer quanto ganha um cara que ganha um grande prêmio da Itália, um grande prêmio de Mônaco. Quanto ganha uma equipe para cruzar ali em primeiro? É muito dinheiro. Tá? Não vou dizer que é Indianápolis, mas é muita grana. É muita grana. Grana geral ali do bolo da Fórmula 1, que é essa briga anual, dividindo prêmios, pontuação, etc. E será que acontece igual quando o cara ganha prêmio individual, esporte coletivo, fica com a metade, distribui a metade para a equipe? Será que tem isso? Olha, eles devem ter um acordo, né, contratual. Por isso que esses contratos são imensos, né? São bíblias, são contratos desse tamanho. Porque
quando o piloto recebe, ele deve ter algum prêmio, ele deve ter algum acordo. Principalmente o Verstappen deve ter se fartado Eu acho de ganhar curioso, prêmios, Tony, né? Em dinheiro. a festa dos times quando o cara ganha. Né? O dinheiro tá lá. Porque, claro, sem os mecânicos, sem aquele time todo, o cara não faz nada. O cara pode ser o maior piloto de todos os tempos. E que tá na fábrica também, né? Que é mais Sim. uma equipe gigantesca, né? Mas sem aquele time, ele não é nada. Né? Não, pode crer, é como a bolsa do boxe. Tem um dinheiro ali valendo, e esse dinheiro, seguramente, até o piloto que ganha muito, que é o caso do Verstappen, os mais bem pagos é o Verstappen, o Hamilton, o Leclerc, por sinal, né? Depois vem o Sainz, o resto. Bem, né? O Alonso esse ano não ganhou tanto. O Alonso não ganhou 6 milhões de euros. Para nós tá bom, né? Porra. Pelo amor de Deus. Para nós tá excelente. Mas o Leclerc, por exemplo, ganhou 20. Né? Verstappen ganhou quase 40, o Hamilton 35. São esses caras da ponta. Lá para trás ganha muito menos. Mas os mecânicos... Ou nem ganham, né? Ou nem ganham. Quer dizer, ganham, às vezes depende... Ainda tem os pagantes, né? Tem os caras que levam. Talvez tirem o dinheiro do patrocínio para pegar... Mas o que eu vejo é que os mecânicos são felizes porque, claramente, o piloto que ganha não precisa desse dinheiro. Aliás, se alguém me perguntar quem é o maior piloto de todos os tempos, eu não tenho resposta. Eu tenho alguns melhores em vários tempos. Eu coloco 5 sempre que pode mudar a ordem. Mude a ordem ao seu favor aí, dos 5 que eu coloco. Então cite, por favor. Eu cito Fangio, Schumacher, cito o Lauda, Senna e Jim Clark. Não cito o Hamilton porque ele está correndo ainda, mas poderei citá-lo. Com 7 títulos? E certeza que cito Vettel e Verstappen também. Mas esses 5 que eu falei são só dos antigos, tá? Mais pra cá, eu não sei. Eu ainda acho que o carro hoje o carro é mais que piloto. Então não basta ser piloto, né? Senão o cara ganhar. Sabe por que eu não tenho? Porque são épocas diferentes, carros diferentes, regulamentos diferentes, mas cada um dentro da sua realidade, diferentes. Né? Então, é por isso que eu não tenho o melhor. Por década, você tem 5. Né? Então, assim, você tem os melhores. É difícil, mas é difícil. Em cada... Aquela história, o Fangio pilotaria hoje, não sei. O Verstappen pilotaria nos anos 50, não sei. O próprio fenótipo do cara não dá para ele pilotar. O Verstappen é o melhor de hoje. Ok? 2023, 2024, 2022, o Verstappen é o melhor. O Hamilton tá ali, tá naquele nível, tem 7 mundiais. Sem dúvida. Como o Vettel foi melhor em algum momento, como o Schumacher foi melhor em algum momento, como o Ayrton Senna brigou com o Alain Prost, e os dois são maravilhosos. Hoje questionam o Hamilton se ele realmente é aquilo tudo sem ter o melhor carro na mão. Não, ele eu acho que é, sim. Não é uma questão do momento, mas você falou, isso é tudo para deixar claro para quem nos assiste, é brincadeira, né? Sim. A gente coloca como um exercício de raciocínio. Como o Piquet foi campeão. O Piquet foi campeão numa equipe inglesa com um piloto inglês do lado. Sim. Outra coisa que o próprio Piquet diz, você pega um Jack Brabham, que veio da Austrália com a mão na frente e outra atrás. Foi ser campeão do mundo em 59 com o primeiro carro com motor traseiro, com o Cooper. Depois foi bi em 60, quer dizer, ganhou, vindo lá da Austrália, 2 títulos mundiais. Depois fez o seu próprio carro e ganhou com o seu próprio carro em 66. Depois fez o campeão de 67, o Denny Hulme, o neozelandês, com a Brabham também. O cara é um monstro, né? O cara é um monstro. O cara trabalhava. E o cara montou uma equipe e foi campeão. Com o Piquet. Você entende? Né? Não, a equipe já não era mais dele, já era do Bernie Eccleston. Okay. Mas deixou o nome. Então, quer dizer, a vida desse cara, que o próprio Piquet cita, até por ter a história que ele teve na Brabham, já com o Eccleston, a vida do Jack Brabham é uma monstruosidade o que ele fez, quase impossível de imaginar. O cara vem lá do fim do mundo e chega para ganhar e mostrar como se faz carro ainda. Hoje não rola isso. Não, hoje não. Agora, eu falei os 5, que é um exercício de raciocínio, pode colocar tantos outros, né? E pode mudar a ordem também à vontade aí. Vamos para Stock Car? Vamos trazer um pouquinho aqui para o cenário brasileiro, porque nós tivemos a definição do título de 2023, Gabriel Casagrande bicampeão, tá aí, ó. Casagrande com a taça, bicampeão que eu falo por 2 títulos, porque ele ganhou 21 e 23, não sequência, né? E nós tínhamos até Interlagos 7 que podiam ser campeões. Eu adoro isso. Eu gosto quando uma competição chega assim, entendeu? Você chega no dia da corrida com 7 podendo ser campeões. Porque aí o cenário vai mudando ao longo da corrida. Esse aqui tá na frente, esse aqui não tá. E são 2 corridas, né? São 2 corridas. A primeira foi uma briga de foice. Me lembro o jogo do Santos. Cada gol que fazia mudava tudo. Eu estava no plantão da Ômega. Eu estava no plantão da Ômega. Cada gol que saiu eu falava: agora cai esse, agora cai Bahia, agora cai Vasco. Mas parecido a emoção. Mas depois a gente volta a falar de futebol. Deixa pra lá isso. Inclusive, eu vou trabalhar menos durante o ano de 2024, né?
Mas nós tivemos então o Gabriel Casagrande campeão. E. Massa ganhou a corrida. Massa ganhou. Maravilhoso. O Zonta ganhou a primeira. O Zonta foi pole e ganhou a primeira corrida. E o Massa ganhou a segunda. Teve uma polêmicazinha ali, né? Ficou em terceiro ou segundo, Rubinho? Foi em terceiro. Terceiro, né? Teve uma polêmicazinha ali no final, né? Eu gostaria até de falar desse menino aí, que eu falo menino, no sentido de que nós estivemos lá no Velocitar cobrindo a corrida, em Mogi Guaçu, da prova antepenúltima na etapa. Depois teve Cascavel e aí... Interlagos. E esse piloto, Gabriel Casagrande, é muito bom. Além de ser um piloto inteligente, um cara fino, educado, extremamente bom de media training, conversa muito bem com a imprensa e mereceu esse título. É uma renovação fantástica na mão do Gabriel Casagrande, esse Stock Car. Depois, o Massa, que venceu a primeira em Cascavel, já fez de novo aí o dele. E a polêmica ficou por conta, né, da batida que teve. Eu nem me lembro agora o nome do piloto, Sérgio, agora me fugiu também. Ele ajudem aí nos comentários, por favor. Bateu no Laranjinha lá e já deveriam ter dado o safety car e aguardaram muito, entrou o carro de serviço, a corrida continuou em andamento, isso na prova 2. E o Gabriel Casagrande estava lá para trás, né? O Daniel Serra estava tentando chegar, porque se vencesse, tiraria o título dele. Então ali foi um erro da direção de prova sério, quem acompanhou viu. E o Massa acabou trocando pneus, o Rubinho ficou prejudicado. O Massa conseguiu entrar, saiu na frente e ganhou. Mas são detalhes aí, poderia ter sido assim também, se tivessem seguido o momento certo de entrar o safety car. E o Massa merece. Eu conversei com ele lá também, tanto antes da prova, das duas corridas em Velocitar, quanto depois. Estava falando sobre isso, sobre essa vontade de continuar vencendo, de trazer, de trabalhar, de melhorar o carro. Coisa que, infelizmente, o Tony Kanaan não conseguiu, né? Foi uma pena, porque o Kanaan também tentou muito melhorar o seu carro esse ano. Não foi um bom ano. Kanaan ele agora, que se despediu agora. No momento, a Stock Car, né? Ele ainda falou que no futuro pode ser tal, mas agora foi a última prova dele, essa de Interlagos. A Stock Car permite que com uma idade mais avançada você consiga pilotar. Ela não é tão exigente do físico quanto a Fórmula 1, por exemplo. A Fórmula 1, um cara com a idade mais avançada já... Não é tão a exigência física é muito maior na Fórmula 1. Pelo né? tempo também, a força G, pescoço, tempo de pilotagem. Não é o caso da NASCAR, que tem oval, que as corridas duram 3 horas e meia, 4 horas. A Stock Car até falando nisso antes de começar, que são muito curtas as corridas. Você tem 30 minutos mais uma volta, né? Em cada prova, né? Por questões até financeiras, eles não investiram em corridas mais longas já faz algum tempo. Então, o carro é feito para aquele momento, aquele tipo de corrida. Eu acho que não influencia tanto a idade. E o Kanaan é um piloto, além de preparado, é um triatleta, né? Sim. Cara que corre aí 10 mil metros, como a gente... toma uma cerveja. Para ele é moleza. O Barrichello já participou de triatlo em Santos. Eu entrevistei ele, inclusive, nesse dia do teatro. Ele estava em férias da Fórmula 2002. 1. O cara tem que se preparar fisicamente. Ele falou, vou participar de uma prova de triatlo. Pronto, ele ficou... Aliás, nesse dia, 6h30 da manhã, na Praia do Gonzaga, esperando ele para pegar sozinho ali com a Radiocultura. E realmente verdade, eles faziam triatlo, a maioria deles, né? E os carros que vão mudar completamente, né, para 2025, 2024 continuam. Sim. Os mesmos carros, continuam Cruze e Corolla. Agora começa a briga. Só que para 2025, Tracker e Corolla Cross. Eles vão subir os SUVs. E é curioso porque um dos argumentos da organização da Stock Car está no mercado. De acordo com os números da Anfávia, 42% dos 0 km são SUVs. Então, eles fizeram um atendimento mais de mercado do que de competição mesmo. Porque, na verdade, o que você tem é a carcaça do carro, né? O carro é a bolha, só a chamada bolha, como se fala no Autorama. Mas a bolha não é uma bolha de um SUV, né? A gente olha assim. Está mais baixa. Não, o carro não vai ter a posição de um SUV como a gente vê na rua, né? Tem mais visibilidade que esse carro atual. Sim. É mais assim, a mídia mesmo, né? A propaganda. Tá aí, ó. Sai, você vê o Tracker e o Corolla Cross. Você vê que eles estão bem baixos, né? Não vai ser a posição de SUVs. Normal, né? Aliás, quando eu vi, antes da gente gravar esse podcast, quando eu vi eu ia colocar na pauta, incluir na pauta, depois que eu fui ver que os carros eram mais baixos, porque essa era a minha pergunta, quer dizer, um carro, na teoria, que fosse um pouco mais alto, ia mudar completamente a aerodinâmica, né? Pra você. Tem condição. Carro alto, aí vira competição que nem era aquela lá antes da Fórmula E, que rodou o mundo até o Sérgio Gimenez, que foi campeão. Aquela com o Jaguar,
o E-Pace, né? E-Pace, é. E-Pace. Foi que eles fizeram lá antes daí. Que aí tudo bem, tu vai correr de SUV e pronto. Aí não, ó, teve um você acerto aerodinâmico. vê um detalhe melhor do Corolla Cross, né? Você vê que ele é mais baixo Mas, mesmo, assim, né? é um carro completamente novo. Não tem nada Então, a ver com o carro de hoje. Isso que vai ser legal. É um carro, chassi é outro. É um V8 com 4 cilindros. Não. Agora nós vamos brigar, né? Porque... Isso é um problema. Eles vão abandonar o V8 e vão colocar um motor de 4 cilindros. Então, Turbo, né? Turbo com 2 kg de pressão. Mas, pô, não é legal. Pra competição, não. Não é legal. Não quero criticar antes, porque precisa ver na pista, inclusive nos testes, mas a carenagem é uma coisa e todo o trabalho que foi feito pela empresa, né, pela Audace, que inclusive tem aí uma ligação com o pai do Gabriel Bortoleto, né, que é um dos da empresa aí, enfim, que é ligado a todo esse processo aí. Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 3. Não tenho nada a dizer radical, é muito cedo ainda, mas um motor 4 cilindros é sempre, para competição, é complicado. Ele vai estar lotado de tecnologia, Para tirar o que der, né? E dizem que a potência vai ser igual a do V8. Dizem, né? Mas assim, o charme do... Acho muito a gente pouco provável. Aquele Mas... charme você vai perder, né? Charme. A gente estava até agora na pauta da Fórmula 1. Fórmula 1 sem aquele agudo do motor é muito chato. Vamos combinar. Era muito legal. Esse barulho está um pouquinho melhor, motor, né, do que os dos anos anteriores, né? Mas ele agudo... não tem comparação. Para quem viu os V10 e... Então, agora você tirando o V8 para colocar 4 cilindros, será que vai ser essa mesma potência mesmo? Independente da potência, talvez da corrida ser razoável, interessante, é o que interessa de sentimento até, né? De você ter um V8 é uma situação diferente no carro. Falando, um charme, uma tradição. Né? Você tem um... Até para comparar com Estados Unidos, outros países. Agora vamos correr de 4 cilindros. É forma paulista? Copa Paulista? Não é o ideal. Vamos ver o que vai acontecer, mas não é o ideal. Eu gosto desse V8 aí, eu acho muito legal e a corrida é bacana, o barulho é legal. Eu andei nesse V8, nesse V8 de carona com o Thiago Camilo, no Velocitar. No Velocitar, você sabe do que eu estou falando, é maravilhoso. Não tem, acho eles vão colocar turbo, vão colocar injeção direta, vão enfiar um monte de tecnologia, mas é um 4 cilindros. Só isso. Então, estão tentando fazer de alguma forma aproximar o mercado, né? E trazer aí, não tem muito jeito. Então, e olhando para o mercado, né? Olhando para onde está vendendo. Quem é que está vendendo? É SUV. Corolla Cross é um dos mais vendidos. Sem dúvida. E o Corolla Cross que você vê na rua, ele não é turbo. Não. Ele não tem um motor turbo. Não, é aspirado. Ele é aspirado. No entanto, ele vende muito bem. Vende. O que para mim são duas questões fundamentais. Uma é o fato dele ser Toyota, outra é o fato dele ser Corolla. Acabou. Deixa chamar Corolla, entendeu? Toyota. Não, por quê? Toyota, confiabilidade. É o carro mais vendido no mundo. Toyota é uma das marcas de maior confiabilidade no planeta. No Brasil, principalmente, o nome Corolla, tanto que o Corolla Cross, agora falando um pouquinho de mercado, o Corolla Cross, ele pode ser qualquer coisa menos Corolla. Ele é um SUV, Corolla é sedã. Nem cross também. E muito menos cross. Ok? Com motor aspirado, né? Sem 4x4, sem nada. Muito menos cross. Mas se você vai colocar algum outro nome, você vai colocar Corolla e o mercado vai abraçar a ideia. E vai comprar, tanto que compra. Tanto que ele está entre os mais vendidos. Não, você tem toda a razão. O cara que tem um Corolla aí, que passa por um Corolla Cross, passa numa boa, porque só o nome ele já vai lá e está feliz. É verdade, é marca, é muito forte, né? Embora a minha recomendação seja a mesma, se você tem um Corolla Cross híbrido, abasteça com gasolina. Ele é híbrido flex. Maravilhoso. Tudo bem. Esquece o álcool. O que ele bebe no álcool... O Corolla já bebe no álcool, né? Então, mas ele não compensa, mas sendo híbrido. Porque qual é a ideia do híbrido? Eu vou economizar, né? Sim. Ele vai andar no modo elétrico, tira o pé, o semáforo fechou lá, eu estou longe do semáforo. Tira o pé, entra no modo elétrico, corta o motor a combustão. Entre o elétrico eu não vou gastar nada. Mas no álcool é um carro bem mais pesado que o Corolla. Terrível, uma coisa... Eu não recomendo para ninguém. Recomendo o Corolla, recomendo porque... essa paixão pela marca Toyota, pelo carro japonês, ela é válida, né, cara? Você sabe disso. Sim, opa. Aliás, você foi proprietário de Corolla. Vários. Então, quer dizer, o cara que mexe com essa parte, tem o carro, você pode... Carro, então o carro é excelente, o carro é excelente, eu não tenho o que falar. Não tem. Então, mas recomendo Corolla para todo mundo. Agora, se comprar o híbrido, põe a gasolina. E seja feliz.
O Prius, veja o que é o Prius, por exemplo, que é só gasolina. O Prius foi digamos assim, o primeiro projeto do híbrido foi o Prius. E tem até hoje rodando na rua aí. Tem até hoje rodando, e esse sabe ser econômico. Esse é. Esse sabe ser econômico. Eu descendo a serra, tinha pegado o carro em São Bernardo, descendo a serra, a autonomia, não a média, mas a autonomia ali instantânea, tinha passado de 1.000 no final da serra. Porque só descida, né? Motor elétrico entrou, a autonomia passou de 1.000 quilômetros. Toyota é fantástico. Então é isso. E aí por isso também que eles estão seguindo um pouco do mercado. Agora, para a competição, eu acho que esse motor ainda podia ser revisto. Mas eu vou criticar o Corolla Cross. Faça crítica. Puta, eu vou criticar. Você dirigiu. Dirigi com você, dirijo sempre. Aí outro dia curtiram esse vídeo lá no TikTok, o pessoal ainda tá indo. Eu dirijo sempre lá. O freio de pé. O freio. Muita gente comenta isso, né? É inadmissível. Tinha que ser um freio elétrico, né? Que nem... Eu falei isso no meu último vídeo no TikTok. Ou nem que fosse aquela alavanca, mas o pé não rola, né? É antigo. Suspensão traseira independente, essa é o eixo de torção simples. Então, o que eu acho? Eu acho que eles pegaram muita pressa para fazer o carro. Né? Porque o mercado estava pedindo, o mercado estava consumindo. Então, poderia ter caprichado um pouquinho mais em alguns pequenos detalhes, que nem suspensão, esse freio de pé, poderia ter botado o freio elétrico ou freio manual. Eu falei sobre isso no último vídeo no TikTok, o último Corolla Cross que eu peguei. Na polêmica do escapamento, né? Que o escapamento cromado fica em destaque na traseira do carro. Aí eles pintaram metade de preto. Foi. Aí ficou. Foi. O soneto. A emenda e o soneto, né? Mas, tirando isso, é um carro fantástico ainda. Eu fiz uma crítica ao freio de pé também no novo Sentra. Porque o novo Sentra é um carro maravilhoso. Por dentro, então, é qualquer coisa, né? Mas, o carro o motor, o desempenho do motor. É uma Mercedes por dentro. O desempenho do motor ele é maravilhoso. É um carro bonito, sim. Sim. Baita de um carro, um tremendo de um carro. Mas tem o freio de estacionamento no pé também. Fiz essa crítica. O pessoal da Nissan recebeu a crítica normal, entendeu? Fez a avaliação, tá tudo certo, nenhum problema. Donos de Sentra só faltaram me enforcar em praça pública. O que é? Qual o problema? Um carro desse porte, desse naipe, com essa tecnologia toda, com essa classe toda que tem o Sentra, com esse desempenho, a gente bota um botãozinho ali, né? Põe um freio elétrico, né? Não é? Freiozinho elétrico, acho que não tinha problema nenhum, né? Vamos combinar. Agora, só lembrando na Stock, que o Giulianelli, o diretor da Stock, disse que mais 2 montadoras vêm aí. Exato. Agora, para 25 não sei, mas para 26 já certo. Ele está dando como certeza que em breve, não nesse regulamento do ano que vem ainda, mas no próximo, 2 montadoras. Quem seriam? Só pode ser a Volks e a Fiat, sei lá. Seria bem interessante. Deduzindo, né? Só se for uma relação pensou, com o Brasil, porque a Audi está louca para entrar em automobilismo. Também, né? pode ser. A Audi comprou a Sauber, que vai mudar de nome ano que vem, né? Isso. Ficar com o nome de um dos patrocinadores de Sauber. E a Audi depois entra em 26 com o novo regulamento da Fórmula 1, né? Exatamente. O que, trazendo para a Índia, essa história de novo carro, ela é boa porque ela vai atingir a todos ao mesmo tempo. Então, todo mundo vai ter que se adaptar. O motor híbrido. Todo mundo vai ter que se adaptar. Não, na Stock Car. A Indy vai para o híbrido também. A Indy também, a gente já fala. Mas na Stock Car todo mundo vai mudar para 26. Então, assim, é um projeto que sai do zero para todas as equipes. Não, isso eu concordo. Então, assim, quem souber... E outra, já está anunciado agora. Então, quem souber trabalhar... É para 25, eu estou falando 26, é para 25. Quem souber trabalhar... Quem já estudar agora... Quem já começar a trabalhar agora... Acho que a parte de mercado e a parte técnica, tudo certo. Vocês vão ver a parte esportiva. Como é que ficam essas corridas aí? Como é que a gente pode esperar? É isso que é o lance. Eu espero que melhore bem, porque se soubessem, é uma categoria bem legal. A Indy Stock Car eu acho uma categoria... Muita gente gosta de falar mal por falar mal, sinceramente. Não tenha dúvida que tem uma história gigantesca, né? Eu acho que o pessoal às vezes quer ser crítico sistemático. Não tem porquê. É uma categoria brasileira, então é ruim. Não. É igual na música, né? O pessoal fala, mas é banda brasileira, então é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Categoria, além de estar num momento excelente, as corridas foram ótimas ontem, por exemplo, as 2 finais. E acho que só por questão de tempo poderiam ser mais longas, mudar, ou pelo menos pontualmente durante o ano terem corridas mais longas, o que não é permitido agora pela própria configuração do carro, questão de orçamento, etc., porque encarece muito. Mas é uma categoria espetacular. E tem um grid
Se você chega na Europa, fala, ó, tá lá o Barrichello, tá lá o Massa, tá lá o Zonta, tá o cara, como assim? Só isso, Só isso já é, entendeu? Fora os pilotos excelentes, como eu falei agora do Casagrande, que é espetacular, não me entendeu? Um excelente piloto. Bom, Fórmula Indy, agora sim. Nós tivemos o Alex Palou campeão, né? O espanhol Palou bicampeão, né? Foi campeão em 21 e campeão em 23. Ano passado foi o Will Power, né? Um veteraníssimo. Ele com a Copa, a famosa Copa aí da Indy, que é baseado num troféu muito antigo, né? Dos Estados Unidos. Eu acho que o Palou é um piloto que ele tivesse ido para a Fórmula 1, teria se dado bem. Agora é tarde, né? Porque ele não é criança, já passou 30 anos, apesar de parecer mais novo. E acho também que ele está com um problema sério com a McLaren, porque ele assinou com a McLaren, Indy, na expectativa de que um dia ele fosse para a Fórmula 1. O Zac Brown disse, não, para a Fórmula 1 você não vai. Aí ele brigou com o Chip Ganassi para assinar com a McLaren. Aí brigou com a McLaren e assinou de novo com o Chip Ganassi, onde ele vai continuar. Então agora o Zac Brown e a McLaren Indy, onde o Tony Kanaan é conselheiro, lá inclusive, é um dos diretores da McLaren e da Fórmula Indy, processando o Palou lá nos Estados Unidos num valor de 23 milhões de dólares. Inclusive dizendo que ele recebeu uma parte adiantada aí desse dinheiro que a McLaren pagaria para ele. Eu acho que ficou chato, desde um ano inteiro acompanhando a Indy, eu gosto muito de Fórmula Indy, e acompanho bastante, eu vejo que a Indy tem pilotos muito bons que às vezes são mal aproveitados, e tem uns caras também que não, como diz o querido Edgar Melo Filho, não dão meio guarda civil, que nem falava o Edgar, né? Porque tem uns caras que dá para discutir. Agora, o Palou é um piloto muito bom. É um piloto que anda bem regularmente, inclusive nos ovais, apesar de não ser um vencedor de oval. E agora, esse ano, vamos ter os carros híbridos, né? Porque os carros híbridos que a Indy está testando vão segurar um pouco. O próprio Joseph Newgarden deu a declaração, nós já testamos, o carro está pronto, não sei para quê, vamos botar esse carro para andar aí no campeonato. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas em termos de carro, de motor, vai ser interessante ver esse ano a Indy por causa desse motor híbrido, tanto o Honda, né, quanto o Chevy, ver o que vai acontecer. Já em 24. Eles querem... Nos Estados Unidos tudo se resolve, às vezes, rapidamente, né? Não tem muito... Mas está pronto, né? O carro foi testado. Todo mundo já testou o motor novo, né? Então, isso vai ser uma coisa bem interessante. Vai ser também. Interessante para eles trabalharem um híbrido nos Estados Unidos. A Honda trabalhando esse híbrido, a Chevrolet trabalhando esse híbrido. Vai ser legal. Nós tivemos o Alex Palou com 656 pontos. Finalizando, o Scott Dixon com 578. Veteraníssimo também. Scott, quantos anos que ele está na Indy? Ele está na Indy há 20, mais de 20. Não, mais de 20, te garanto 22. Estou te garantindo 22, porque em 2001 eu me lembro já de falar dele. Há uma exigência menor também, física, na Indy? A gente precisa um cockpit aberto também, né? Mas é duro, viu? Ali nos mistos travados de rua. Sim. E nos ovais, a Força G. Sim, Não, é duro. E é um cockpit aberto também. A gente falou da Stock Car, que é uma categoria, mas são carros fechados, né? A Indy tem o... Uma bolhazinha. Agora tem a proteção toda, tem a proteção, que é o Aeroscreen, que eles conseguiram fazer um esquema de não embaçar tanto. Eles colocam as películas para ir retirando nos pitstops. Vai ter agora, nesse regulamento novo, uma refrigeração maior para o piloto. Porque é muito importante, o carro é muito quente, né? O carro é quente. E... O macacão é muito quente, né? Sim, e você corre no verão lá também, né? O campeonato é basicamente todo no verão, porque ele vai de março a outubro, aí, então ele passa o verão no hemisfério norte. E você tem aí um processo de acerto muito fino, porque a Indy todo mundo anda igual, né? Então você tem um mínimo do mínimo. E eu acho que esses caras manjam absurdos, assim, são o Chip Ganassi, a equipe Penske, essa McLaren com o Zac Brown, que agora traz aí o Pato Ward, né, que é o cara que o Zac Brown tem extrema confiança. Então, e vai trazer o David Malukas também, né, o piloto jovem norte-americano, muito bom também.
Gosto muito da categoria. Acho que é uma categoria que... Eu gosto porque eu acho uma categoria mais aberta, menos... Não tem menos... Menos fresca, né? Eu ia dizer frescura. Eu ia usar a palavra frescura, mas não sei. Fórmula 1 é uma frescura do tamanho do mundo, né? Até para arrumar nada, credencial, né? para tudo. Desde isso até o resto. E olha, aqui no Brasil você ainda tem o Castilho que facilita muito o credenciamento. O Castilho faz um grande trabalho para... Faz. Eu tive lá no evento. Quando eles fazem os eventos, eu estou sempre. Agora, pegar para corrida, aí já... Depende muito. Não, aí depende de quanto você tem falado da Fórmula 1 tem que ter uma mídia, um negócio aí não é culpa dele também, porque a FIA não permite. A FIA que não permite. O Castilho facilita muito. O Castilho facilita muito as coisas. Mas... só que na Indy eu fiz a cobertura de 3 anos da SP Indy 300, né? A prova lá no AMB. E você tinha lá o galpão dentro do AMB onde ficavam os carros. E era o seguinte, você estava trabalhando, tinha uma equipe trabalhando aqui, um cercadinho, metade do corpo, do outro lado outra equipe trabalhando, os dois abertos. É isso aí na Fórmula 1. Então uma equipe vendo o que a outra estava fazendo, e o piloto no meio. Eu entrevistei o Will Power ali. Nem era a hora dele falar com a imprensa. Não, eles falam de boa. E ele falou tranquilamente, sabe? Não teve aquela coisa toda de assessor puxando, daqui, dali, não. Então eu gosto disso, eu acho isso legal, esse contato que a Fórmula 1 está aprendendo agora com a Liberty, eu acho. Sim, com o público sim. Que é com a imprensa não sei, mas com o público não, mas certamente. Você tem hoje o piloto fecha o treino, ele vai falar com o público, ele fala na pista com o público, com o alto-falante, coisa que já mudou bastante. Na época do Ben Eccleston, não, esconde o cara, não pode nada, né? É impossível, não pode chegar perto, não pode isso aqui. A Fórmula 1 já está aprendendo a fazer isso, o que a Fórmula 1 já faz. Você tem um contato maior das... Fórmula 1 barrou um dos donos da Ferrari na prova aí, outro, né? Não vou lembrar agora a corrida, que é o Lapo Elkan, que é o irmão do John Elkann, que é o presidente da Ferrari, que é filho lá da turma da Chrysler, tudo parentada lá, que é Fiat Chrysler Automobiles, que é da Stellantis, você sabe disso. E o cara foi entrar com a credencial de boxe na pista e o cara segurou ele não entrou. Pô, o cara é dono da Ferrari, caramba. É uns negócios que a Fórmula 1... Fundou a Fórmula 1. Não, a Fórmula passa do limite, né? Não, a frescura é o tamanho do mundo, coisa que a Fórmula Indy não tem. Né? Não, a Fórmula Indy é legal por isso e as corridas são pé no chão. Eu acho bacana, tenho visto as divididas, as brigas são mais duras mesmo em alguns momentos, porque os caras têm menos receio de qualquer punição ou de qualquer falatório, vão para cima mesmo. Vale a pena mesmo. Pena ainda que é não muito tem legal. uma corrida no Brasil, né? Deveria ter realmente. Eu também acho voltar. Tivemos, né? Nós tivemos lá atrás no Rio. Tivemos no Rio, 96, a vitória do André Ribeiro. Aliás, em 2021, liguei para todo mundo, tentei falar com o André Ribeiro, ele não quis falar. Estava doente já. Mas, não foi pessoal, porque o Fábio Seixas tentou também, não conseguiu. Fábio Seixas fez uma live. Morreu tão novo, né? E acabou falecendo logo depois, né? O André Ribeiro, que foi o vencedor daquela prova em Jacarepaguá. No oval de Jacarepaguá. Criaram um oval em Jacarepaguá, né? Hoje nem Jacarepaguá, nem oval, nem nada. Pois não tem mais nada. Então no Rio já não. Aí o Rio tentou fazer um autódromo depois para tirar a Fórmula 1. Deodoro. Que foi lorota, mas. E tivemos o SP Indy 300, que na verdade nunca deu muito certo, né? Vamos combinar, né? Não, o circuito não ajudava. Nunca deu lá muito. Eu fui lá, porque eu gosto, fui promover. Fui lá assistir. Fui fazer cobertura e tal. Eu acabei indo numa segunda-feira. Teve aquele dia da chuva. Porque no segundo ano que teve, acho que foi 2010 da 12, né? 10 a 13, não lembro. Acho que foi 2011. E era sempre na época, sempre quando o Santos estava na semifinal do Paulista, né? Aqueles anos que o Santos jogava. Sempre o jogo do Santos na semifinal do Paulista estava na Fórmula Indy. E uma chuva muito forte, que inviabilizou a corrida totalmente. E aí a solução foi que a corrida recomeçasse na segunda-feira às 9 horas da manhã. Então você tinha... uma das retas era do lado da Marginal Pinheiro, da Marginal Tietê. Aí você tinha o trânsito de São Paulo, das pessoas indo para o trabalho, chegando, não sei... E o carro da Indy passando do lado, numa plena segunda-feira. Então, assim, infelizmente uma experiência que não deu certo. Mas a Indy poderia regular. Mas a Indy está querendo ainda sair dos Estados Unidos, correr fora dos Estados Unidos? Ainda pensa nisso? Não? Querem, mas eles não têm essa ideia como fundamental, né? O americano lá se dá muito bem, tudo que ele faz está bom, né? Para eles está bom lá, está bom geral. Eles já correram até no Japão, em Motegi. Acho que até a Danica Patrick ganhou a corrida, a mulher ganhou pela primeira vez e única lá. E tantas histórias que fora da Indy, né, de corridas, e corre em Toronto, né, Canadá. Mas
não sei nem por que o Brasil não tem, que o Brasil seria a Argentina, que teve corridas da Indy nos anos 70, antigas, naquela época de Alwan Serpai e companhia, em Rafaela, né? Em pista de Rafaelas, nem sei se existe mais. Então deveria sair porque vale a pena. A Indy é uma categoria maravilhosa. Aliás, só lembrando, você falou de estádio, e no caso aí era o Anhembi, o ginásio, o pavilhão. Isso. O presidente também da Stock Car Brasil, Julianelli, falou da corrida em Belo Horizonte no entorno do Mineirão, utilizando as dependências do Mineirão como base. Tem lugar para isso no estacionamento. Achei muito legal essa ideia, que é baseado também na ideia, guardadas as devidas proporções, de Miami, com o estádio lá do Miami Dolphins, que também serve, né? Que é bem interessante. O Mineirão você tem a Lagoa da Pampulha, que é uma das vias. Sim. Tem uma avenida aqui, aí o Júnior aqui que vai me ajudar. Mas tem uma avenida lá muito, muito larga que você poderia fazer uma reta grande. Eles têm um projeto bom. Tem a parte ali, tem umas áreas ali perto da lagoa que tem pistas muito largas. Você poderia montar um circuito ali, são muito largas, você poderia montar um circuito. E o Mineirão realmente tem essa estrutura. O Mineirão, depois que foi reformado para a Copa do Mundo, para a estrutura de carros, de modo geral, ele melhorou muito. Eu estive lá em 2016 no lançamento do último Uno. E a gente fez nas dependências do Mineirão, quer dizer, o estacionamento era na área do Mineirão, a gente ficou na sala de imprensa do Mineirão virado para o gramado. Então, assim, essa estrutura melhorou demais mesmo. É aquela região ali da Lagoa da Pampulha, não toda ela, mas tem um trecho ali perto do aeroporto ali que você poderia tentar usar assim. Eu não sei se eles já fizeram o traçado, mas ele declarou que está com o projeto, inclusive para usar as dependências do Mineirão. Eu acho muito válido. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Olha, se perguntar a minha opinião, eu sou plenamente a favor. Nossa, acho que Stock Car tem que ser assim. Percorrer mesmo, fazer uns circuitos de rua legais. Não assim, com todo respeito, como foi Salvador, Ribeirão Preto, que já teve. Mas circuitos mesmo legais, largos. Tem lugar para isso no Brasil. Ribeirão Preto é legal porque o dinheiro está lá, né? Sim. O dinheiro do agro é muito forte. Muda né? disso. A Califórnia brasileira. O dinheiro lá é muito, muito forte. Mas BH, eu gostei da ideia. E iria para lá, viu? Iria lá assistir. Vale a pena. Pelo projeto, vamos ver quando que sai isso aí. Olha, eu gostaria que fosse logo, sinceramente. Acho que ano que vem não, mas quem sabe por novo regulamento em 25. Bem interessante. Já com o tracker e Corolla Cross, né? É. Embora em Minas venda... O mineiro ele é muito bairrista, né? Então vende-se muito Fiat. Porque você tem a fábrica em Betim. Pode ser que 26 o Fastback entra aí, né? Não sei quem entra o Fastback. Então, esse é o lance. Eu pensei isso também. Quando ele falou, o presidente da Stock, que ia entrar 2 montadoras, a Fiat certamente... Se a Fiat entra, BH pode realmente estar na rota. Então, porque tem alguma coisa já aí. A relação da fábrica da Fiat em Betim com a cidade de Belo Horizonte, com Minas Gerais de um modo geral, ela é muito forte. Sim. Então você encontra muito mais Fiat do que Volkswagen lá, por exemplo. Sim. Não que você não tenha Volkswagen, você tem, mas você encontra muito Fiat por causa disso, por causa dessa relação. Pode ser. Se for, ótimo para a categoria. Muito bom. Sou a favor. Tony, eu quero agradecer demais a tua presença. Acabou já? Se quiser, a gente continua. Se quiser, a gente continua. Mas eu quero agradecer demais a sua presença. Quero já ficar o convite para que você venha lá. O Carlos Lopes já veio aqui quando a gente falou com o Sérgio Guedes. O Carlos Lopes esteve conosco. Carlos Lopes, como diz. Então eu quero agradecer demais. Já fica o convite para você voltar e a gente falar bastante aqui sobre velocidade, sobre automobilismo, sobre carros de modo geral, carros de passeio também. Obrigado, hein? Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Obrigado pela companhia também. Isso, eu agradeço. E no programa. E muito obrigado a todos que nos acompanharam. Sempre lembrando que a gente está lá na Santa Cecília, pode fazer o... Claro. Pode, aqui é só YouTube, então tá tudo certo. Estamos lá com o Auto GP. E fazendo a retrospectiva 2023 da Fórmula 1. Já estamos no 2º capítulo, no próximo sábado, 19 horas. Perfeitamente, então. Tá aí, Tony Muito obrigado, hein? Obrigado. E quando precisar tiver algum problema no seu carro, qualquer coisa, Baobá, serviços automotivos. Já opa. Ali na Xavier Pinheiro 151. E olha, faz falta pessoa de qualidade, confiança e porque é o que mais necessita Santos, esse comércio automotivo de confiança. Está de parabéns também. A gente e detalhe, eu indico o Carlos 2 vezes, né? Porque a pessoa pergunta assim, tem um mecânico de confiança? Aí eu indico o Carlos. Aí me ligam os colegas.
Tem algum mecânico que deu uma entrevista boa? Eu indico o Carlos, porque ele sabe falar também, entendeu? Então, assim, então matéria sobre carros, o pessoal pegou, tem um mecânico. Tem. Tá sempre colaborando aí com os amigos. Não é? Tava ficando famoso, né? Aos pouquinhos vai sempre aparecendo aí, né? Carlão, vamos pra 35, então? 35. Quem diria, hein? Então vamos para 35. Podemos ter boas novidades aí no 35. Isso é bom, hein? Sempre é bom. Vamos falar com o Marcos depois. Sempre é bom. Vamos falar com o Marcos depois. Ok? Eu quero agradecer demais a você que nos acompanhou desde o início desse podcast e reforçar para você sentar o dedo no like e compartilhar, viralizar esse podcast para a gente divulgar um pouco mais o automobilismo no Brasil e no mundo. E também para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada vez que a gente começa, você recebe uma notificação, tá bom? Muito obrigado a você. Quero agradecer a todo esse timaço que torna este podcast possível, todos os patrocinadores, porque a gente só consegue viabilizar porque esse pessoal acredita no trabalho. Então, obrigado a todos eles e sucesso para todo mundo que está com a gente. Sucesso para você também. Muito obrigado. Vamos para o 35. Até aqui nos ajudou o Senhor.